A dura verdade sobre se esforçar e não ver resultados. Tem uma frase que eu escuto muito, principalmente quando se fala sobre emagrecimento, que ela é assim: é só fazer dieta e treino que tu vai ter resultado. Será que ela é verdade? Se fosse assim, emagrecer não seria uma coisa tão difícil como todo mundo sabe que é por aí. Mas, antes de eu te explicar o que essa frase quer dizer e como eu consegui mudar essa situação na minha vida, eu quero me apresentar. Sejam muito bem-vindas ao meu canal, eu sou a Rafa Mansur, eu sou psicóloga comportamental e eu passei 9 anos da minha vida sofrendo com compulsão alimentar. E aqui nesse canal eu gosto de trazer um pouco sobre esse assunto, falar muito sobre saúde, bem-estar e principalmente como se curar da compulsão alimentar e alcançar um equilíbrio, um estilo de vida muito mais leve e saudável. Mas agora vamos ao que interessa. O que eu quero te dizer? Que existem muitos fatores importantes quando a gente fala sobre emagrecimento. Não é apenas fazer dieta e treino. Tu precisa saber gerenciar as tuas emoções. Eu passei por isso. Eu passei 9 anos da minha vida treinando e tentando fazer dieta. E na maior parte das vezes isso só resultou em episódios gigantescos de exageros que depois eu entendi que era um transtorno que se chamava compulsão alimentar. Eu também tive bulimia e tive anorexia. E o grande ponto que eu percebi aqui é que a gente se perdeu no que realmente significa constância. A gente passou a acreditar que constância e perfeição significam as mesmas coisas. A gente passou a acreditar que constância e perfeição significam a mesma coisa. A gente acaba se sentindo culpada quando faz algo errado ou quando sai do planejado e por ter aquela percepção de que, nossa, para eu alcançar tal resultado ou para eu ser constante eu preciso fazer tudo 100% todos os dias, que é o que a gente acredita que é constância. No momento em que eu saio do planejado, eu acabo chutando balde e eu desisto. Mas não é esse o significado de constância. Constância significa estar sempre se direcionando para o lugar que tu quer ir. Na maior parte do tempo, estar se aproximando do lugar que tu quer chegar e do teu objetivo. Isso não quer dizer que tu precisa acertar o tempo inteiro. É aquela regra, se não me engano, é a regra de Pareto, que é a regra do 80-20. Na maior parte do tempo, eu faço as melhores escolhas. Na maior parte do tempo, eu estou tentando me direcionar para lá. Mas se por acaso em algum momento eu não conseguir, isso não quer dizer que eu falei que eu estraguei tudo. Entendam, uma coisa é completamente diferente da outra. Constância e perfeição são coisas diferentes. Perfeição é uma coisa inatingível e além de ser uma coisa inatingível, é subjetivo. Cada pessoa almeja uma perfeição. Cada pessoa tem uma perfeição para si. E isso é um ponto muito importante. Será que essa perfeição que tu tá tentando alcançar não é porque tu viu muitas pessoas falando sobre isso, porque tá te comparando, tá todo mundo falando sobre esse assunto que tu colocou na tua cabeça que tu também quer? Para tu realmente conseguir mudar um hábito e alcançar um objetivo, tu precisa que isso faça muito sentido pra ti. Tem que tocar no teu coração. Tem que ser coisas que tu gosta de fazer. E claro que a gente vai ter que passar por desafios e momentos difíceis e fazer coisas que a gente não quer às vezes no momento pra ter um resultado futuro que é o que a gente gosta. Porém, esse resultado futuro que é o que a gente gosta tem que ser o teu sonho. Tem que fazer sentido pra ti, na tua vida. Tu tem que ter um grande porquê, um motivo pra tua ação. E agora eu vou falar uma coisa que quem é minha aluna na jornada da reconexão com a fome, talvez esteja te perguntando, o que é a jornada da reconexão com a fome? É o lugar aonde eu ensino como se curar da compulsão alimentar e alcançar o equilíbrio. É um protocolo estruturado, teórico e prático, aonde tu tem tudo o que tu precisa para realmente sair da compulsão e alcançar o equilíbrio. Eu passei 9 anos da minha vida presa nesse ciclo e mais ali pro fim, quando eu já tava começando a entender o que estava acontecendo, entendi que eu tinha um transtorno alimentar e eu tava perto de me formar, eu me vi em uma situação muito desconfortável, que é muito comum. Eu sabia, na teoria, tudo o que eu precisava fazer, porém eu não conseguia aplicar. Na hora da compulsão, do exagero, eu até já tinha entendido que agora já foi, não faz sentido, que eu já tinha entendido também que lembre-se amanhã tem mais, mas eu não conseguia fazer diferente. E foi pensando nisso que eu criei a jornada Reconexão com a Fome exatamente como ela é, onde ao fim de todas as aulas a gente tem exercícios. E por falar em exercícios, eu vou te dar um agora no vídeo. Calma que a gente vai chegar lá, fica até o fim. No fim de todas as aulas teóricas tem um exercício para que tu consiga aplicar a teoria na tua vida e tu consiga te curar. Mas quando a gente fala de cura, a gente precisa entender, para que tu não te frustre, que
a cura ela não é linear, ela é um processo. E cada pessoa tem o seu tempo e o seu tempo necessário para se curar, de acordo com as suas crenças, com a sua vida, com a sua realidade. Então, não se comparem, e não é só porque talvez tenha tido uma recaída ou ainda não esteja dando certo que não vai dar certo no final. Mas, voltando, vamos falar sobre o exercício que eu falei? Esse exercício é o primeiro exercício que tem lá dentro da jornada. Ele se chama cartão de enfrentamento. É um exercício muito útil. Eu sempre falo para as minhas pacientes, utilizem, coloquem em um horário para as minhas pacientes e para as minhas alunas. Coloquem em um horário do dia, se possível no início do dia, onde tu vai ler esse cartão de enfrentamento. No fim do dia, nos momentos de ansiedade, de angústia, a gente começa a entender os nossos gatilhos, o que eu faço? Corre pro cartão de enfrentamento. E o que ele é? Ele é uma ferramenta onde a gente vai escrever o porquê eu quero mudar, por que eu quero alcançar tal objetivo, por que eu quero me curar da compulsão alimentar. Porque aí tu coloca ali o que faz sentido pra ti. E aqui que é o grande pulo. É o que faz sentido pra ti. Isso tem que tocar o teu coração. Tu tem que ler e pensar, meu Deus, é isso. Isso faz muito sentido pra mim. Eu queria me curar da compulsão alimentar porque eu queria conseguir no outro dia me acordar bem pra treinar. Porque eu queria me sentir bem com o meu corpo. Porque eu queria sentir que eu tinha autonomia da minha alimentação. Porque eu queria voltar a ir nos lugares sem ter medo da comida. Porque eu não aguentava mais ir dormir passando mal, com a barriga distendida, doendo, com o corpo dolorido. Quando eu tinha uma crise de compulsão, parecia que alguém tinha me batido. Eu tinha dor em todo o corpo. Porque eu queria ter autoestima. Eu queria tirar a comida do centro da minha vida. E isso fazia muito sentido pra mim. Agora eu preciso que o que faz sentido pra ti. E no outro lado, a gente vai colocar o como tu vai te sentir quando isso acontecer. A tua versão curada da compulsão alimentar. Como seria? Como ela se sente? Ela tem autoestima? Ela se sente leve? Ela se sente feliz? Ela se sente alegre? Tu tem que botar como tu te imagina que seria a tua vida sem a compulsão alimentar. E aí eu quero que eu quero que tu faça exercício, escreva esses 2 pontos, o porquê de tu querer fazer essa mudança, o teu porquê e como tu vai te sentir quando tu alcançar esse objetivo. E que tu leia isso todos os dias, de manhã, no momento que tu identificar os teus gatilhos, que tu vê que é mais difícil. Isso vai fazer muita diferença. E não precisa ser só sobre compulsão alimentar. Pode ser relacionado a estudo, pode ser meditação, pode ser para cuidar do teu cabelo, pode ser fazer um exercício, algum novo esporte, algum novo hábito que tu queira incluir. Pra gente conseguir incluir um novo hábito, fala-se muito, a gente precisa de 21 dias. Tem 1 milhão de estudos que uns dizem que é 21 dias, a gente diz que é 60 e não sei quantos. Existe aí não é uma dúvida, né? Uma convergência de opiniões, mas esse não é o ponto. Antes de tu querer mudar um hábito, tu precisa te lembrar que tu quer mudar esse hábito. Quê? Como assim? Sim, quem nunca tentou mudar um hábito? Por exemplo, vou parar de tomar refri. Aí no segundo dia, no terceiro dia, quando eu vejo eu já tô tomando. Esqueci que eu queria parar de tomar refri, esqueci que eu queria começar a estudar, que eu queria colocar esse hábito na minha vida. Estranho parar pra pensar dessa forma. Mas é verdade, às vezes a gente esquece que a gente quer mudar. Por quê? Eu tô muito acostumada a ser como eu fui até aqui. Eu tô muito acostumada a lidar com as situações do jeito que eu sempre lidei. Isso se tornou automático, um hábito. É isso que significa. O nosso cérebro, ele automatiza aquela função para gastar o mínimo de energia possível, a ponto na intenção de não precisar pensar muito sobre aquilo. Depois de um tempo, dirigir é muito difícil nisso. Depois de um tempo, quando tu vê, tu chega em casa e pensa, meu Deus, eu nem prestei atenção, nem sei que caminho eu peguei. Foi o de sempre, quando eu vi eu cheguei aqui. Então, a gente precisa reforçar e relembrar desse novo hábito, desse teu porquê, o motivo de tu querer ter essa ação. Por isso que o cartão de enfrentamento ajuda muito. Então coloca um lembrete no teu celular, escreve em algum lugar, olhar cartão de enfrentamento. Coloca o teu cartão de enfrentamento, se tu vai imprimir, se tu vai escrever, vai botar no celular, que seja. Se puder imprimir, ajuda bastante. Deixa em um lugar que tu vê bastante, é aquela história. Pra tu beber água é bom tu ter uma garrafinha do teu lado, porque tá perto, tu te lembra, é visual. Então pra tu mudar um hábito, adicionar um hábito novo, principalmente se for um hábito que tem uma questão de impulsividade relacionada, dos teus pensamentos, crenças, do teu diálogo interno, que são coisas muito firmes dentro de ti, e tudo isso que eu falei, eu explico detalhadamente a teoria e como mudar na prática dentro da JRF, da Jornada de Reconexão com a Fome. Se eu fosse tu, eu não perdi essa oportunidade. Então, voltando, né? São essas 4 coisas, são
pontos que são muito enraizados dentro da gente e que é difícil de mudar. Então eu preciso me lembrar e reforçar. Crenças, elas foram muito reforçadas na nossa vida quando elas se enraizaram ali no nosso funcionamento, no nosso comportamento. E foi numa fase da nossa vida que a gente nem lembra, foi há muitos anos atrás. E quando a gente coloca algo novo na nossa vida, normalmente uma crença, um pensamento, um trauma, ele é envolvido por muita emoção. Tem um significado muito grande, alguma coisa que te marcou muito e aquilo acabou se enraizando. Por mais que hoje em dia talvez não faça mais tanto sentido se tu parar pra analisar. É aquela questão, é muito impulsivo, não faz sentido, é meio que irracional. A compulsão, a gente sabe, né? Ali no DSM diz que a pessoa tem uma sensação de perda de controle, que ela come uma quantidade de comida muito maior que uma pessoa em uma situação normal comeria. E agora falando como uma pessoa que já teve, não faz sentido nenhum. Comia daquela forma, eu comia coisas que eu não gostava, eu comia comida congelada, eu não queria que aquilo acontecesse, mas eu não conseguia parar. Parecia que eu tinha saído do meu corpo e eu tava tomando atitudes que não faziam nenhum sentido pra mim. Depois de eu analisar, eu pensava, isso não faz sentido. Então, o que eu quero te dizer? Tem muita emoção junto, tá muito enraizado. Pra eu mudar esse padrão, eu preciso reforçar, dia após dia, que nem foi reforçado no passado, por mim, pelo meu diálogo interno, pelas pessoas do meu convívio, que talvez tivessem crenças alimentares desadaptativas, também te ensino isso lá na jornada, e que falavam coisas e faziam comentários que cada vez mais reforçavam aquelas crenças dentro de ti. Então, tu precisa fazer o caminho contrário, na verdade não é tão contrário, né? É o mesmo caminho, só que com uma crença contrária. Precisa fazer esse caminho agora intencionalmente, de forma intencional, com a nova crença que tu quer colocar. Tudo isso a gente pode falar um pouco mais em outro vídeo, tem tudo isso lá dentro da jornada, mas o grande ponto aqui é esse exercício prático para tu mudar tudo isso, que é entender que constância e perfeição são coisas diferentes. Resolvi recapitular porque falei nesse vídeo. São coisas diferentes e eu tirei também um exercício prático para que tu consiga mudar, que é o cartão de enfrentamento, para que tu consiga visualizar e te lembrar o porquê é tão importante fazer essa mudança. E também te lembrar que mudança é essa que tu quer fazer. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa um like aqui, te inscreve no canal, porque eu vou estar cada vez mais trazendo assuntos parecidos com esse, assuntos relacionados à saúde, bem-estar, alimentação. Eu gosto muito desse assunto, eu tô muito feliz de estar gravando esses vídeos. Então é isso, se tu for com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tu quer que eu faça algum vídeo específico, deixa aqui nos comentários. Então, e também me segue nas minhas outras redes sociais, lá no Instagram e no TikTok. Eu sou bem ativa no TikTok, eu posto muitas dicas aqui, ó, práticas por lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.